Hoje vamos dar continuidade ao tema Self, que é uma resposta bíblica, teológica, para os dilemas da mente e das emoções, que em especial setembro é destacado por causa da campanha internacional Setembro Amarelo. Self é um conceito da psicologia que fala sobre autoimagem, sobre como nós nos enxergamos. Agora, o que nós temos aprendido é que não é suficiente nós mudarmos a foto. É necessário, de fato, nascermos de novo. E de uma forma assombrosa, o apóstolo Paulo, Pedro, João, os apóstolos, escritores do Novo Testamento, anunciam e declaram que existe uma novidade em Cristo. Eles utilizam essa expressão 89 vezes, dizendo: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo temos paz, em Cristo somos santos, em Cristo temos justiça. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que temos em Cristo, que é extremamente valioso. E eu tenho certeza que para muitos que nunca experimentaram isso, experimentar isso através de Cristo nessa noite vai ser poderoso e transformador. Mas para aqueles que já têm caminhado com Cristo, é uma firme lembrança de quem nós temos e aonde nós estamos. Eu quero conversar com você nessa noite sobre em Cristo estou seguro. Você pode começar fazendo uma declaração de fé a respeito disso? Coloca a mão no seu peito e diga: em Cristo eu estou seguro. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 38, fala sobre isso, quando ele afirma que ele está convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura. Você tem medo de altura? Nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação. Você tem medo de alguém? Você tem medo do futuro? Você tem medo do presente? Você tem medo da altura? Você tem medo de demônios? Você tem medo de anjos? Vai que eles se rebelam de novo, não é? Você tem medo da vida? Você tem medo da morte? O que o apóstolo Paulo está afirmando é que nada dessas coisas, nem ninguém, é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos completamente seguros. As adversidades da vida, as circunstâncias da vida, a morte, a altura, anjos, demônios, poderes espirituais, profundidade, nada pode tirar-nos a segurança que temos em Jesus. Em Jesus nós estamos completamente, plenamente seguros. Deixa eu te fazer algumas perguntas de modo introdutório. Você já se sentiu inseguro? Já teve medo de perder o controle, de não dar conta, de ser abandonado, de tudo dar errado? Você já viveu sobre a sombra do medo? A grande verdade é que o medo e a insegurança é nato nos filhos de Adão. Todos nós, sem exceção, nascemos inseguros e com medo. Bebês choram, sabe por quê? Porque eles têm medo de morrer. Então eles choram para que a mãe possa dar a ele o leite materno e dar a ele de comer, porque ele tem medo da morte. Insegurança. Lembra quando você chegou na sua querida e legítima esposa, meu irmão? Talvez foi a irmã que chegou em você, não é? Talvez você estava tomado de insegurança e de medo. O medo e a insegurança fazem parte da vida humana.
Mas algo que nós aprendemos de Deus é que em Deus nós não precisamos temer, não precisamos viver inseguros. A insegurança, de fato, é um grande problema e um grande adversário. Eu coloquei aqui 5 características de pessoas inseguras, só para que você possa talvez se identificar. Primeiro delas, pessoas inseguras vivem constantemente buscando a aprovação dos outros. A todo tempo, precisam receber aplausos, precisam receber curtidas, precisam receber seguidores, precisam receber afirmações positivas. E dessa forma, são arrastadas de um lado para o outro por toda a vã filosofia, por toda a vã doutrina, se entregando a todo tipo de confusão. Meus irmãos, quantos jovens nas universidades, mesmo crendo diferente, pensando diferente, por causa da insegurança, se omitem. E se omitindo, em grande parte das vezes, são modelados a pensarem como o pensamento predominante pensa. E isso nasce nesse desejo de aceitação. Pessoas inseguras se comparam o tempo todo. E aí então, as redes sociais se tornam uma máquina de morte. Porque a todo tempo você está comparando o que o outro está vivendo, o que o outro está comprando, o que a outra está vestindo, aonde a outra está. Inseguro, insegura. Dificuldade de assumir responsabilidades. Pessoas inseguras têm medo do casamento. Talvez você está enrolando a tua mulher já faz 10 anos. E talvez eu mandei uma profecia agora. Não sei. Talvez tenha endereço. Por causa de insegurança. Há 10 anos, você está arrastando a tua namorada e fingindo que um dia você vai pedir ela em casamento, mas ela sabe que você não tem coragem de pedir. Por causa da tua insegurança. Pessoas inseguras precisam provar valor o tempo todo. Conhece alguém assim? Ah, eu comprei isso. Ah, eu comprei aquilo. Eu fui para tal lugar, eu fui para aquele outro. A todo tempo estão em uma competição de aceitação. Por causa da sua insegurança. Vivem dominados pelo medo. Um personagem bíblico, inclusive icônico a respeito disso, é o próprio Pedro. Pedro disse para Jesus que ele não deixaria Jesus, não o negaria, que ele não rejeitaria, mas logo depois, na mesma madrugada, por causa de medo e insegurança, Pedro deu para trás. Porque de fato, Pedro não estava seguro. Desde a infância, o ser humano tem necessidade de pertencimento, aceitação. E quando não somos supridos nisso, nós somos uma máquina de insegurança. A todo tempo, produzindo comportamentos, falas, relacionamentos fundamentados e baseados na insegurança. Do que os outros vão pensar, de será que vão me aceitar, será que não vão, será que vão gostar de mim, será que não vão. Eu quero dizer no nome de Jesus que Jesus pode e vai te libertar de toda insegurança. Para sermos discípulos de Jesus, escute algo. Em muitos momentos nós vamos remar contra a maré. Em muitos momentos nós só vamos ter Deus e mais nada. E se não estivermos seguros em Deus, nós titubeamos e paramos no meio da jornada. Eu lembro no início do ministério, lá em 2012, eu preguei uma mensagem que viralizou na internet naquele tempo, que eu nem lembro aonde que era postado, mas viralizou na internet. E a mensagem era baseada em Romanos capítulo 1, onde eu preguei sobre homem é homem, mulher é mulher. Nem preciso dizer para você que muito antes da perseguição eu já era perseguido por causa desse tipo de coisa.
E meus irmãos, de verdade, essa pregação rodou Santa Catarina, rodou vários grupos de movimentos sociais e aquela coisa toda. Eu fui severamente massacrado na internet naquele tempo, perseguido ferozmente e mais, processado. Agora tu imagina, isso há 14 anos atrás, eu há 14 anos atrás, com 22 anos, recém-casado, jovem, e como todo jovem burro, tendo que enfrentar um processo que foi lançado contra mim por apologia ao crime. Aquilo que você conhece como crime de ódio hoje, ou que se ventila, lá em 2012 eu já era alvo disso. E tendo que responder processo sobre isso, e pior de tudo, não tendo R$1 para pagar um advogado bom. Graças a Deus que tinha um irmão que tinha direito e OAB, não exercia, ele era guarda municipal e foi me representar junto comigo. E ainda foi um tempo onde nós fizemos a campanha da cruz. Para quem é de Joinville, é icônico a campanha da cruz. E eu não podia falhar com a minha palavra, eu fui com a cruz no fórum responder um processo. Durante período de 21 dias, nós andamos com cruzes feitas de madeiras pela cidade, pelo trabalho, por onde fôssemos, e eventualmente eu fui processado naquela ocasião. Eu lembro que enquanto estava no fórum esperando para me apresentar diante do juiz de conciliação, as palavras de Jesus que ele diz no Sermão do Monte vieram como faca no meu peito. Não tenha medo. Eu vou te dar as palavras, eu vou lhe dar o que falar. E glória a Deus, porque aquele processo foi removido por decisão do juiz como perseguição religiosa, lá em 2012. Mas o que eu quero dizer para você é que cenários como esses são pertinentes à vida cristã. Eu e você vamos ser expostos diuturnamente, se de fato somos discípulos de Jesus, a ambientes, a circunstâncias e situações que exigem de nós segurança. Talvez no teu casamento você esteja passando por isso, a tua esposa está olhando para você, esperando em você um cais de segurança. Talvez os teus filhos estão esperando em você segurança. Teus liderados, discípulos, amigos, família, empregados. Exige-se de nós segurança. Agora, a maneira de termos segurança é só duas. Uma, mentindo para si próprio. É igual aquele amigo de dread do vídeo. Eu confio em mim mesmo. Meu irmão, quem confia em si mesmo, vamos ser bem honestos, a gente não pode acrescentar um segundo à nossa vida. Que loucura é confiar em si próprio. Então, uma maneira de você viver confiante é mentindo para si mesmo. E deixa eu lhe falar, essa é o método e a forma mais comum e praticada nos nossos dias. Quantos empregados, quantos empregadores, quantos patrões são treinados para mentir para si próprio. E a segunda maneira, essa é só em Jesus. É saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em passos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas por amor ao seu nome. E ainda que eu ande no vale sombrio da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A segunda é a verdadeira. Quando de fato estamos seguros, ao saber que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero conversar com você sobre isso essa noite.
E para tal, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 11, verso de número 1. É uma história emblemática sobre segurança, que é quando um amigo de Jesus morre. Esse amigo chamado Lázaro. Lázaro morre. Maria, Marta ficam cheias de medo e insegurança. É interessante o Evangelho segundo João, porque, eu não sei se você sabe, mas ele é muito simétrico. João, ele narra 7 milagres no seu Evangelho. E o 7º milagre é qual? A ressurreição de Lázaro. É o cume dos milagres. É o ponto mais alto dos milagres. E, inclusive, talvez algo que você não saiba, e é importante já falar, para que quando a gente for ler, você possa entender todo o drama envolvido. A ressurreição de Lázaro, ela dista da crucificação de Cristo cerca de 10 a 12 dias. Talvez você nunca considerou isso. Talvez você nunca considerou que há 12 dias anteriores à cruz, Jesus estava ressuscitando o morto, que era o seu amigo Lázaro. Agora, esse episódio, essa história da ressurreição de Lázaro, mostra-nos coisas muito profundas acerca de Jesus, do Evangelho e da segurança que temos nele. A história da ressurreição mostra tanto a humanidade de Jesus, que chora a morte do seu amigo, como também a sua divindade, que ressuscita Lázaro dos mortos. Também mostra que a dor tem propósito e demonstra de maneira gloriosa que a esperança está no Evangelho. A história da ressurreição de Lázaro é Jesus tirando Lázaro da tumba, para depois de 12 dias ele entrar na tumba. O Evangelho é exposto através da ressurreição de Lázaro de forma gloriosa. E, em certo sentido, todos nós somos como Lázaro. Como assim, pastor? Todos nós estamos mortos em nossos pecados, e todos nós só ressuscitamos para uma nova vida se Jesus dar uma ordem para que ressuscitemos daquela tumba. A história de Lázaro é gloriosa, porque demonstra, de fato, aonde reside a segurança que nós almejamos e buscamos. Quem aqui quer viver uma vida cheia de segurança? Como a gente vai ter segurança? Enchendo a casa de câmeras, tendo seguro de tudo. Seguro de vida, seguro do carro, seguro da avó, seguro da mão, seguro da rua, seguro dos outros, seguro de si próprio. Como a gente vai ter segurança? Andando armado. Ah, minha segurança eu faço na cintura, pastor. Como vamos ter segurança? Existe uma segurança que nada, nem ninguém é capaz de infringir e invadir. E essa segurança é daqueles que estão em Cristo Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanha comigo a leitura do verso de número 3 de João capítulo 11. A palavra de Deus diz: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. As irmãs de Lázaro, sabendo que Jesus era o cara, mandam pessoas avisarem Jesus que Lázaro, seu amigo, seu brother, estava doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: olha só, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, aqui a gente tem um seríssimo problema. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. Dá-nos discernimento e entendimento daquilo que vamos ouvir. Eu clamo a Ti, Pai, que em tempos sombrios, o Teu povo não se apegue em ídolos políticos, não se apegue em coisas, não acreditem que algo ou alguém que não o Senhor é capaz de produzir e gerar neles a segurança que eles tanto buscam. Que nessa noite sejamos fincados na rocha que é o Senhor, e fincados em Ti, possamos, ó Pai, suportar as águas subindo, a tempestade batendo sobre nós, e ainda assim permaneçamos inabaláveis como os montes de Sião. Espírito Santo de Deus, produza um povo forte no Senhor, um povo seguro no Senhor, um povo que não teme a morte nem a vida, um povo que não teme anjos ou demônios, um povo que não teme altura ou profundidade, um povo que não teme enfermidades. Que saibamos, ó Pai, nessa noite, que nós estamos seguros sobre as asas do Senhor, e que nada, absolutamente nada, é capaz de nos arrancar das Tuas mãos. Fala conosco, Espírito Santo, dá-nos discernimento daquilo que vamos ouvir. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém. Marta e Maria estão vivendo um drama familiar e pessoal, e o drama delas é: o nosso irmão está doente, mas não era qualquer doença, era uma doença para a morte. Até porque nos dias de Jesus, estar doente era provavelmente um caso de morte. Marta e Maria estão desesperadas e mandam procurar Jesus, porque sabiam que Jesus já havia curado enfermos. Então elas mandam procurar Jesus para socorrer o irmão Lázaro e então restituir a saúde que havia se perdido. E esse texto, eu não sei você, mas ele dá um pouco de raiva de Jesus. Porque Jesus é acionado e ao invés de sair apressadamente, Jesus espera. Porque ele tinha compromisso? Não. Porque ele queria ficar onde estava. Como quem dizer, não sou obrigado a nada. Mas Jesus, tu ama Lázaro. Tá bom, eu amo, mas quero ficar aqui. Tem um peixe para comer, tem os brother para trocar ideia, tem muita coisa para viver aqui. Depois eu vou ver Lázaro. Isso demonstra algo que para nós todos é um grande problema. Quantos de nós se sentem inseguros porque as coisas não acontecem no nosso tempo? Sim ou não? Não acontece no nosso tempo. Parece que Jesus está atrasado, parece que Ele não está vendo, parece que Ele não está observando, parece que Ele não se importa. Parece que nós somos menos importantes e menos amados. Mas eu gosto do texto bíblico porque ele demonstra de maneira muito clara e evidente para que nós não equivocadamente concluamos isso. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, bem como eu creio que Jesus também te ama e me ama. Mas ainda assim, mesmo nos amando, em várias circunstâncias, Jesus decide esperar, como se dizendo: não vou agora, não adianta você reinar,
Não adianta você espernear. Não adianta você fazer campanha para mover o meu braço. Não adianta você fazer jejum para comover meu coração. Não adianta, eu não vou. Mas Jesus, Lázaro vai morrer. Eu não vou. Parece-me que de alguma forma, o que Jesus estava querendo ensinar tanto Maria, a Marta, quanto também a Lázaro, quanto também a todos nós que hoje podemos olhar para essa história e aprender com ela, é que nem o presente, nem o futuro é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque aparentemente Jesus está atrasado, não significa que Ele deixou de te amar. E não significa que Ele se esqueceu de você. Mas pastor, esse atraso de Jesus está significando o fim do meu casamento. Esse atraso de Jesus está significando a morte. Esse atraso de Jesus está significando uma crise terrível. Esse atraso de Jesus está significando uma série de problemas. Sim, Jesus sabe. Mas todas essas coisas não são capazes de separar aqueles que estão em Cristo do amor de Deus. Marta, Maria eram amadas por Jesus, ainda que aparentemente Jesus estivesse atrasado. Mas algo que nós percebemos nessa história é que aquilo que aparenta um atraso, na verdade, conserva propósito. Deus nunca chega cedo demais, nem tarde demais. Ele sempre chega no tempo certo. Isso é difícil, sabe por quê? Porque talvez o tempo certo é depois que o teu familiar faleceu. Talvez o tempo certo é depois que a tua empresa faliu. Talvez o tempo certo é depois que aquilo que estava te angustiando aconteceu de fato. Mas o tempo certo, ele fala muito mais sobre eternidade do que sobre as coisas dessa vida que vão passar. Acredite, meu irmão, haverá um dia em que Jesus voltará, e quando Ele voltar, todos nós falaremos: você veio no tempo certo. Não podia ser antes, não podia ser depois. Era agora que você deveria ter vindo. Nós estamos seguros no tempo de Deus. Marta e Maria, ainda que iminentemente estivessem prestes a perder o irmão, estavam seguras no tempo de Deus, porque nem o presente, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você se sinta como Marta e Maria, clamou, orou, pediu socorro, foi à igreja, deu o teu dízimo, e Jesus falou: vou esperar. Por que, Jesus? Você não pode vir agora? Posso, mas não quero. Por que não quer? Porque Jesus não vem cedo demais, nem tarde demais, Ele vem no tempo certo. E como nós saberemos qual é o tempo certo? Sabe como nós saberemos qual é o tempo certo? Confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Jesus veio no tempo certo para a vida do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo foi decapitado. Jesus veio no tempo certo para o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus veio no tempo certo para cada um de nós, ainda que aparentemente Ele tenha se atrasado. A verdade que é muito difícil de aceitarmos, mas definitivamente, se você está em Cristo Jesus, você precisa aceitar isso: Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. É difícil, eu sei que é.
Como você, diversas vezes eu clamei, eu orei, eu pedi para Deus, parecia o tempo ideal, parecia que era o melhor momento, parecia que aquele momento, se Ele fizesse alguma coisa, seria fantástico. Mas Ele falou, dá mais 2 dias. E tudo esmureceu. Mas ainda assim eu continuo confiando naquele que não se atrasa. Talvez essa noite, essa é a palavra que alguém que está sentado do teu lado está precisando ouvir. Olha para essa pessoa e diga, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa, meu irmão, confia no Senhor, Deus não se atrasa. Continue amando a Jesus, buscando a Jesus, Deus não se atrasa. Ah, mas meu casamento acabou, Deus não se atrasa. Ah, mas a enfermidade piorou, Deus não se atrasa. Mas meu familiar faleceu, Deus não se atrasa. Ele é perfeito no seu tempo. E a história de Lázaro evidencia isso de forma gritante. O tempo de Maria, Marta e Lázaro não era o tempo de Deus. Como o meu tempo e o seu tempo também não é o tempo de Deus. Avançando um pouco na história de Lázaro, olha o verso 25. Jesus então, depois de 2 dias, sabendo que Lázaro já havia morrido, chegou até Maria e disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, isso aqui é paradoxal. Como alguém que morreu vai viver? Como alguém que faliu vai prosperar? Como alguém que perdeu vai ganhar? Como alguém que ficou por último vai ser primeiro? Como alguém que deu tudo errado vai dar tudo certo? É paradoxal para os homens, mas é manifestação da segurança que nós temos em Jesus. Aquele que crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou e ela respondeu, sim Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A primeira segurança que eu e você temos é o fato de que estamos seguros no tempo de Cristo, no tempo dele. A segunda segurança que temos é que nós estamos seguros na pessoa de Cristo. Afirmou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está afirmando é muito confuso. Porque o que ele está dizendo para aquele que perdeu a família é, ainda que você tenha perdido a tua família, você não vai perder. O que Jesus está dizendo para aquele que perdeu os negócios é, ainda que você tenha perdido os seus negócios, você não vai perder. Ainda que você tenha perdido o seu familiar, ainda que você tenha perdido sua esposa, ainda que você tenha perdido o seu marido, ainda que você tenha perdido os seus amigos, ainda que você tenha perdido o seu ministério, você não vai perder. Como, pastor? A garantia de Jesus não é nada nem ninguém a não ser Ele próprio. Ele próprio é a garantia. O que ele está afirmando é, eu sou poderoso para ressuscitar Lázaro dos mortos. Lázaro vai ressuscitar. Ele não está morto eternamente, ele vai voltar à vida. Maria, Marta, Lázaro está seguro em mim. A morte não pode o separar de mim, a morte não pode o arrebatar de mim, as circunstâncias que roubaram a vida dele não são capazes de ir contra mim. Gente, isso é poderoso demais, porque isso faz a frase da Dilma fazer sentido. Quem perder, quem ganhar, todo mundo vai ganhar, só muda o final.
O que Jesus está dizendo é: quem está nele, está seguro. E é por esse motivo que Estevão morreu apedrejado seguro. É por esse motivo que o apóstolo Paulo estava preso dizendo: alegrem-se. É por esse motivo que Pedro, quando atentado contra a morte, disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. É por esse motivo que tantos e tantos homens e mulheres ao longo da história enfrentaram leões, foram cerrados ao meio, crucificados, queimados vivos, glorificando a Deus, porque eles estavam seguros em uma pessoa: Jesus. Eles não estavam seguros em um sistema político, eles não estavam seguros em uma nação, eles não estavam seguros em uma casa, eles não estavam seguros porque tinham um seguro de vida, eles não estavam seguros porque tinham uma arma, eles estavam seguros porque tinham Jesus. Meus irmãos, nós estamos seguros porque temos Jesus. Nós temos Jesus. Ele é a nossa segurança. Pastor, mas Lázaro morreu. Sim, eu sei, eu conheço a história. Mas ainda morto, Lázaro estava seguro nas mãos daquele que é o autor da vida. Lázaro estava seguro em Jesus. Jesus não oferece um milagre. Jesus oferece Ele mesmo. Ele é a nossa garantia. Ele é a tua garantia. Você está seguro não porque a economia vai bem. Você está seguro não porque as coisas são favoráveis. Você está seguro não porque as pessoas gostam de você. Você está seguro não porque as pessoas te ovacionam. Você está seguro porque você está em Jesus. Essa é a questão. Esse é o motivo da fé. Essa é a razão de enfrentarmos tribulações, angústias, provações com alegria. Porque sabemos que nem a vida, nem a morte, nem nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto: onde está a sua segurança? Na sua saúde? Na estabilidade financeira? Tem gente que realmente acredita que se o governo mudar a gente vai estar seguro. Meu irmão, o mundo vai de mal a pior. É direita, esquerda, é tudo farinha no mesmo saco. A gente escolhe o menos pior enquanto aguardamos aquele que é a nossa segurança, que é Jesus. Se a tua segurança está em um político, em um partido, você está muito perdido. Se a tua segurança está no dinheiro que você possui, no patrimônio que você tem, você está muito perdido. Basta você olhar para a história. O Estado estala o dedo e rouba tudo que você tem de uma hora para outra. Essa semana, se eu não me engano, foi nas Filipinas, que era até então um país democrático. O Estado congelou as contas bancárias de todo mundo e capturou o dinheiro de todo mundo, da noite para o dia. Meu irmão, se você quer segurança, só existe um que pode te dar, e esse um se chama Jesus. Nós estamos seguros na pessoa de Jesus. Por fim, verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A voz de Jesus é mais poderosa do que a sepultura. A voz de Jesus é mais forte do que a morte. O comando de Jesus é mais forte do que a morte. Demônios não puderam aprisionar Lázaro. Aliás, se você tem medo de demônios, como diria Martim Lutero, Satanás
é um cachorro na coleira de Deus. Meus irmãos, nós estamos seguros no poder de Jesus. Se Ele quiser mudar as coisas de uma hora para outra, Ele muda. E Ele muda mesmo. Mas Ele não muda no seu tempo. Ele não muda porque você quer. Ele muda. E Ele mudará. Porque Ele é poderoso para transformar todas as circunstâncias e estabelecer seu reino de paz, justiça e alegria para toda a eternidade. É interessante falarmos sobre segurança, porque eu sou um testemunho vivo de alguém que era inseguro e de que em Jesus tudo mudou. Eu tinha insegurança para falar em público, eu tinha insegurança para viver, eu tinha insegurança do futuro, eu tinha insegurança da vida, eu tinha medo da morte, tinha medo do escuro, tinha medo de altura, tinha medo e fobias de tudo que você possa imaginar. Meu irmão, de verdade, depois que Jesus me salvou e eu entrei nele, eu não tenho medo nenhum de nada. Não tenho medo de gente que me persegue, não tenho medo de demônio, não tenho medo de anjo, não tenho medo de altura, não tenho medo de profundidade, não tenho medo do futuro, não tenho medo do presente. Se tem uma coisa que pela graça de Deus Ele me deu, foi segurança. E essa segurança não é porque eu sou um super-homem. Essa segurança é porque eu realmente creio na palavra. Eu creio que nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é poderoso e que quando decidiu intervir na vida de Lázaro, Ele interviu e disse: Lázaro, venha para fora. E pronto, Lázaro foi. Porque até os mortos obedecem à ordem daquele que é todo poderoso. Nada, absolutamente nada, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite. Nada, nada, absolutamente nada. Falência, problemas, caos, política, problemas sociais, problema familiar, problemas emocionais, nada pode nos arrancar da mão de Deus. Nada. Se estamos em Cristo, estamos seguros. Aí você, jovem, está seguro agora para chegar na mulher. Mas pastor, se ela me rejeitar, tudo bem, você está seguro em Jesus, filho. Vai ficar tudo certo. Agora, empresário, você está seguro para fazer negócio. E se der errado, está tudo bem. Deus é poderoso para fazer novo e de novo. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Você está seguro para talvez viver uma temporada de problemas, ao saber que Deus não se atrasa. Se você está em Jesus, acredite, meu irmão, você está seguro. O tempo dele é perfeito, a presença dele é suficiente, o poder dele é invencível. Em Cristo estou seguro no tempo de Deus. Em Cristo estou seguro na pessoa de Jesus. Em Cristo estou seguro no seu poder. Essa é uma palavra certamente de encorajamento para quem está em Cristo Jesus. Você que está em Cristo Jesus, meu irmão, cai para dentro. Coragem. Pastor, mas eu tenho medo de pregar. Fala. Mas o que eu vou falar? Deus vai dar a palavra. Pastor, mas eu tenho medo de empreender. Empreende. Mas eu tenho medo da família. E como vai ser se eu vou ser um bom pai, se eu não vou ser? Faça filho.
Meu irmão, quando eu olho, eu, pai, com 20 anos de idade, tem uma foto icônica. O Joshua nasceu na madrugada, na maternidade Darcy Vargas. E eu lembro, e eu vejo essa foto, volta e meia, eu fico pensando, misericórdia. Quem que era esse moleque cuidando desse bebê? E era eu. E não é que Deus me deu e deu a Lari condições de cuidar, educar, amar, encaminhar, dar segurança para o nosso filho. Não por causa de nós, porque em Jesus nós estamos seguros para viver. Em Jesus nós estamos seguros para morrer. Em Jesus nós estamos seguros para subir ao mais alto monte. Em Jesus nós estamos seguros para descer ao mais baixo vale. Em Jesus nós estamos seguros para enfrentar demônios. Em Jesus nós estamos seguros para enfrentar anjos. Em Jesus nós estamos seguros para enfrentar o presente. Em Jesus nós estamos seguros para enfrentar o futuro. Em Jesus nós estamos seguros. Viva com essa segurança, porque ela é uma pessoa. Ela não é um sentimento, ela é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Agora, essa é uma palavra para aqueles que têm caminhado com Jesus. Se você não tem Jesus, deixa eu ser honesto, você precisa ter muito medo da vida. A vida é terrível. Morrer sem Jesus é terrível. Viver sem Jesus é terrível. Se você não tem Jesus, você pode ter o seguro de vida que quiser, pode ter o carro que quiser, pode andar com carro blindado, pode andar armado, você está inseguro. Só Jesus pode te dar segurança. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Talvez você percebeu nessa noite que a tua insegurança é fruto de uma vida sem Deus, de uma vida vazia de esperança, de segurança espiritual, e por isso você vive com medo, inseguro de dar qualquer passo. E eu quero lhe dizer que Jesus te trouxe até aqui nessa noite para te pegar pelas mãos e te levar para esse lugar de eterna segurança que é Ele mesmo. Se você não tem uma vida com Deus e vive com essa insegurança, medo da morte, do futuro, do presente, medo dos anjos, dos demônios, medo da altura, da profundidade, você é essa pessoa, mas no seu coração você está convicto de que Jesus pode te salvar e te dar segurança eterna. Se você é essa pessoa, onde você está, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Aí no seu lugar mesmo, repita comigo essa oração. Você não tem uma vida com Jesus e deseja ter, aí no seu lugar, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho andado pela minha própria sorte, e eu confesso que a minha sorte não me garante nada. Jesus, eu estou convencido de que eu preciso de Ti, de que só em Ti estou seguro. Por isso, nessa noite, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, arrependo de viver uma vida distante de Ti, me entrego a Ti, e reconheço que só Tu podes me salvar, e que Tu és o único que pode me dar segurança eterna. Eu recebo em minha vida, como meu único Senhor, ao qual eu devo me submeter. Toma minha vida em Tuas mãos. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração,
Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida hoje. Eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero orar por você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa oração, levante uma das mãos. Amém. Amém. Aleluia. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que Jesus te trouxe até aqui para mudar a tua história. Ele marcou um encontro com você para te abraçar nos braços daquele que é a rocha inabalável, daquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, daquele que não muda, daquele que permanece, daquele que é a nossa eterna segurança. Aleluia. Se você está acompanhando essa transmissão, de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, coloca nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração. Vamos orar por essas pessoas. Senhor, nós te agradecemos, porque vivíamos inseguros, dominados pelo medo, vivíamos, ó Pai, arrastados pelas opiniões, achismos dos outros, mas a Tua graça nos salvou e nos libertou, e firmou os nossos pés na rocha inabalável que é o Senhor, e cremos nessa noite, que de igual forma o Senhor está fazendo na vida de cada um desses irmãos e irmãs. Te louvamos porque a Tua graça é suficiente para perdoar pecados, levantar o abatido e dar segurança eterna para todo aquele que crê no Senhor. Cubra-os, ó Pai, com as Tuas asas, esconda-os, ó Pai, debaixo dos Seus braços, proteja-os, ó Pai, como filhos do Senhor, e que de fato a segurança eterna que existe em Ti possa repousar sobre a vida deles. Como igreja, nós celebramos, os acolhemos no nosso meio e nos responsabilizamos em discipulá-los, ensiná-los e ajudá-los na jornada contigo a partir daqui. Que a Tua bênção possa alcançá-los, ó Pai. Nós clamamos a Ti, oramos por eles em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento. Antes de orarmos encerrando, eu quero orar por mais um motivo que Deus colocou no meu coração enquanto eu pregava. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, Deus está fazendo algo maravilhoso na tua vida. Nós queremos te ajudar de alguma forma a caminhar a partir daqui. Assim que acabar o culto, daqui a pouco, nós queremos te convidar a passar no nosso lounge. Nós queremos de alguma maneira te ajudar a dar o próximo passo. Antes de orarmos encerrando, eu quero orar por um motivo. Talvez você esteja já caminhando com Jesus. E talvez o medo tenha te sediado, te tentado, te levado a ter insônia, a viver insegura, ainda que você conheça toda essa teoria teológica. Eu creio de verdade que Jesus não nos salvou para vivermos como os pagãos vivem, com medo, inseguros, com medo de se posicionar. Volta e meia alguém fala para mim: Pastor Lipão, você viu que a galera fala lá nos comentários do Instagram? Meu irmão, você acha que eu perco meu tempo vendo isso? Eu estou lá preocupado com o que os outros pensam, eu estou preocupado com a minha fé, com minhas convicções, ponto. Eu creio de verdade que Jesus quer levantar um povo corajoso, sabe? Um povo que não é arrastado por causa do medo, da insegurança, do que os outros pensam, acham. Um povo que crê, e porque crê, vive a partir do que crê. Talvez você esteja atravessando um tempo de insegurança.
Talvez alguma enfermidade acometeu sua casa, família, amigos. Talvez a tua família está em crise, talvez os negócios estão em crise, e você está sendo bombardeado por inseguranças. Eu quero muito orar ao Senhor, clamando que nessa noite Ele possa te dar discernimento. Como o profeta de Eliseu. Você lembra dessa história? Você nunca ouviu essa história? A palavra de Deus conta que o profeta Eliseu estava sendo perseguido por um povo inimigo, centenas de soldados, e aí ele tinha um servo chamado Geazi. E esse servo acordou de manhã e olhou para o horizonte e viu centenas de soldados para pegar Eliseu, matá-lo, torturá-lo. E aí Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que mais são aqueles que estão em nosso favor do que aqueles que estão contra nós. E aí de repente Geazi olhou para o horizonte e viu milhares e milhões de anjos ao redor protegendo Eliseu e a ele. Assim somos nós. E a minha oração por você nessa noite é nesse sentido: Senhor, abra os olhos dos meus irmãos para que eles vejam que nós estamos seguros em Jesus. Se você está atravessando um tempo de insegurança, levanta uma das suas mãos do seu lugar. Não tenha medo, vergonha não. Fique em pé no seu lugar, você que levantou sua mão. Eu quero convidar um crente cheio do Espírito Santo que está próximo a essa pessoa, para orar por ele, por ela. Vamos lá. Um irmão na fé se aproxima desse irmão, dessa irmã. Se você que está inseguro, tiver liberdade para isso, fale para essa pessoa que se aproximou de você para orar, o porquê que você está inseguro, em que área que você está inseguro. Você que está sentado, eu quero te convidar a orar pelos seus irmãos na fé. Vamos orar juntos por eles. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada um dos Seus filhos e filhas. Nós sabemos, ó Pai, que eles são crentes, estão seguros em Ti, que as Tuas promessas não falham, que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que prometeu. Mas ainda assim, Senhor, eles estão atravessando tempos de dúvidas, inseguranças, e nós, ó Pai, nos compadecemos desse vale que eles estão atravessando, e clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, abra os olhos deles, para que eles possam enxergar que muito mais são aqueles que estão a favor deles, do que aqueles que estão contra eles. Espírito Santo de Deus, faça-os perceber que eles estão seguros no Teu tempo, estão seguros em Você, estão seguros no Teu poder. Ó Jesus, nós clamamos a Ti, revista-os de coragem, revista-os de ousadia, revista-os de fé, devolva a eles a segurança, devolva a eles a paz que excede a todo entendimento, arranque as preocupações e ansiedades, ó Pai, e leve-os para esse lugar de descanso no Senhor. Nós clamamos pelos nossos irmãos, pedimos o Teu favor sobre eles, no nome de Jesus, amém e amém. Fique em pé no seu lugar. Que no nome de Jesus nós sejamos um povo cheio de coragem, cheio de ousadia. Nós temos o testemunho de gente que não temeu a morte, que não temeu a vida, que não temeu a altura, que não temeu a profundidade, de gente que não temeu o presente e que também não temeu o futuro, porque estavam seguros em Cristo Jesus. Quem aqui está seguro em Cristo Jesus? Aleluia. Deixa eu orar por sua vida. Senhor Jesus, nós Te louvamos, porque Tu és a nossa rocha, em Ti nós estamos seguros. Ainda que passemos por momentos de incredulidade, nós cremos e sabemos, ó Pai, que estamos seguros em Ti, que nada nem ninguém pode nos arrancar do Senhor. E eu clamo a Ti,
que essa convicção possa crescer em nós nessa noite. E que nós, no testemunho de tantos outros que vieram antes de nós, sejamos um povo cheio de coragem, ousadia, para vivermos a vida, para olharmos para o futuro, para encararmos as circunstâncias adversas, sabendo que estamos seguros em Ti, Jesus. Nós Te louvamos por essa noite, Te louvamos por Tua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus não nos falte nenhum dia dessa semana. Que o consolo e a presença do Espírito Santo estejam conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abraço máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Até o próximo culto. Deus abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.